Aleluia! Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Hoje, né, um dia especial para nós aí, para os brasileiros, né, aqueles que são brasileiros de verdade, um dia especial, né? 7 de setembro, nós lembramos de uma data marcante para o povo brasileiro. Lógico, começou em 1822, ou seja, fazem quantos anos? 200 anos. Quem estava aqui naquela época? Mas quem foi favorecido com aquela época? Todos nós. É interessante, coisas que acontecem quando nós nem estávamos presentes, mas que nos favorecem. Jesus veio e ele pagou um preço caro, foi para a cruz, e quando ele passou por aquela cruz, ele trouxe para nós a salvação. Quem é que estava lá naquele dia? Nenhum de nós, mas todos nós fomos favorecidos por aquela situação. Então, a nossa vida não é simplesmente pelo dia de hoje, mas é por tudo aquilo que Deus ainda vai nos entregar, para que abençoe nossos filhos, para que abençoe os filhos dos nossos filhos, para que abençoe a população em geral e as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes você não percebe, alguém pede para ser um empresário, e quando ele se torna um empresário, automaticamente ele precisa de matéria-prima, alguém vai ser beneficiado. Ele precisa de funcionários, e alguém vai ser beneficiado. Então muitas vezes quando ele está falando de alguma coisa parece não tão sólida, né? Parece pequena, mas o que ele está fazendo abençoa ele, abençoa as pessoas que estão à volta dele, abençoa as pessoas às vezes comprando o produto, abençoa as pessoas vivendo do que aquele produto realiza, e nós sabemos disso. Por isso nós temos que ter a convicção de que Deus tem o melhor para acrescentar na nossa vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, mesmo que você não entenda, muita gente vai ser beneficiada através de você, muita gente vai ser abençoado através de você. Então não se guarde, não se encolha, mas se libere. E eu entendo que eu usei uma palavra, na verdade essa palavra já foi ministrada, tá? Foi ministrada pela bispa há muito tempo atrás, e com alguma transformação, pouca coisa, eu ministrei numa bala São Paulo, acho que foi São Paulo, e isso foi lá em 2009, faz pouco tempo, né? Nós estamos aí? Vocês são velhos, eu não, entendeu? Mas essa palavra é antiga, e aí eu comecei a olhar para ela e vi que é do dia, é de agora. Tema: independência é morte. Diga: independência é morte. É interessante, porque nós ouvimos uma frase diferente, né? Parece que Dom Pedro falou alguma coisa parecida, mas ele não colocou ele colocou ou, né? E na verdade nós olhamos para isso e entendemos que quando a gente fala de história, todo mundo fala que o Brasil era o fundo do quintal de Portugal, sim ou não? Era. Eu sei que hoje nas escolas parece ter meio restrito. Na época da gente, a gente era obrigado a conhecer a história do Brasil, né? A conhecer desde a vinda de Cabral e etc, etc. E a gente vai aprendendo algumas coisas nesse sentido, que naquela época veio para cá um povo que descobriu o Brasil, e ele levou embora muitas coisas de valor, né? E aí eles chegavam aí, pegavam o ouro, pegaram as coisas para o Brasil e etc, e levavam embora lá para usar no país deles, porque isso aqui é um continente praticamente. O Brasil é um país enorme, tem, né, coisas tremendas, tem uma diversidade aí fantástica. Então eles viram aqui como um lugar de eles tirarem e se aproveitarem, por isso eles condicionaram. E acredito que você se recorde daquele versículo que diz: onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Eles olhavam para cá e começaram a influenciar de tal maneira que um sujeito, né, um filho de Dom João VI, tal de Dom Pedro I, vai querer dar aula de história aqui, para com isso. Dom Pedro I, aconteceu isso com ele. O tesouro dele estava aqui, o coração dele estava aqui,
Por isso, ele deu aquele grito em 7 de setembro de 1822, aquele grito de independência. Ele falou: essa nação agora vai ser uma nação, vai deixar de ser simplesmente o fundo de quintal de Portugal e vai começar. E ele, naquele momento, ele deu um grito, né? Ele falou: independência ou morte. Até aquela época, o povo brasileiro era escravo, sim ou não? Vocês estão ficando assustados que eu estou falando um pouquinho de história? É muito estranho o que eu estou falando? Alguém já tinha ouvido falar que Portugal descobriu o Brasil? Eu estou contando segredo 200 anos depois? Não. E eu só quero fazer essa introdução, porque o interessante é que 200 anos, os brasileiros, depois, né? Os brasileiros continuam sendo o quê? Escravos. E aí isso assusta? Não. A gente sabe que passaram esses 200 anos com uma palavra de liberdade, com uma palavra de independência, mas a gente olha e começa a ver que na verdade a libertação na teoria aconteceu, porém na prática continuamos a encontrar as pessoas vivendo oprimidas. Com o quê? Hoje o povo é escravo do medo, é ou não é? Você sai de casa com o celular na mão? Legal, né? Então você é escravo do medo, dos posicionamentos políticos de alguns, das dependências químicas, da falta de segurança, das enfermidades, da prostituição, dos casamentos destruídos, da falta de emprego, da falta de dinheiro e de tantas outras coisas mais. Aí você vai me dizer: mas peraí, naquele dia 7 de setembro aconteceu ou não a independência de todos nós? Aconteceu ou não aconteceu? Com certeza nós podemos dizer que a independência do país Brasil aconteceu, mas não dos brasileiros. O Brasil se desligou de Portugal, mas os brasileiros continuam sofrendo como escravos, porque a grande verdade, deixa eu falar uma coisa aqui, uma parte, eu não estou falando de política, tá? Antes que alguém diga assim: o senhor vai pregar, não é política não, eu estou falando de vida espiritual, tá? Porque a grande e verdadeira independência que realmente mudaria a vida do homem brasileiro não dependia do Dom Pedro I, mas sim de cada um dos homens. Era pessoal, era intransferível. Só Jesus Cristo pode dar independência. É Ele que nos liberta do medo, é Ele que nos liberta da enfermidade, é Ele que nos liberta de tantas coisas que acontecem. Só que todo mundo ficou olhando para quê? Para o governo, ficou olhando para quê? Para os empresários, ficou olhando para o quê? Para o ouro, olhando para o pau-brasil, olhando para todas aquelas coisas que aconteciam no comércio, e esqueceram que a verdadeira liberdade não estava naquilo tudo. A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. E por isso, até hoje, passando 200 anos, eu não sei se a gente não está pior do que aquela época, os brasileiros, não estou falando do Brasil, o Brasil é livre, mas os brasileiros continuam como escravos. O ser humano até hoje luta pela sua independência. Já ouviu essa frase? Quantas pessoas? A mulher quer ser independente para ter maior domínio sobre a sua vida em todas as áreas. Você tem visto falar disso? O homem quer ser independente financeiramente para poder comprar e fazer o que quiser. Os jovens querem ser livres, independentes para fazerem o que quiserem, quando quiserem. Tem jovem que diz que com 14 anos, 13 anos ele devia estar namorando, né? Tem coisas acontecendo aí, 12 anos, 13 anos bebendo, usando droga e etc, etc. E aí nós falamos: peraí, que dependência é essa? O próprio governo, os poderes dizem querer ser independentes para tratar melhor a desigualdade social, mas isso é o que menos se realiza. O que menos se realiza. Mas por que o que menos se realiza? Porque a base está errada. Enquanto as pessoas estiverem olhando para os desejos da carne, nós não vamos oferir a realização, não vamos alcançar a realização. Quando nós começarmos a olhar para o caráter espiritual, para aquilo que é necessário, para aquilo que é transformador, para aquilo que é restaurador, então é diferente. Quando nós começarmos a deixar que os princípios de Deus possam reger as famílias, reger as pessoas, então, ao invés das pessoas se fortalecerem para ser alguém na dependência química, eles vão preferir conhecer o poder de Deus.
Porque quando você vê as pessoas aí dominadas pelo álcool, alguns jovens e até adultos bebem, dizem que é para se alegrar, porque é por festividade, eles querem se embriagar por alguma coisa, mas a Bíblia diz que nós deveríamos nos embriagar do Espírito Santo de Deus, porque nós nos sentiríamos felizes, fortalecidos, renovados, restaurados, e aí nós teríamos uma vida totalmente diferente, porque não tem o dia seguinte, né? Quando as pessoas têm alguma coisa com a dependência química, o dia seguinte sempre é podre, sempre é terrível, sempre é dor de cabeça, sofrimento, fígado e etc. O que eu fiz eu não pensei, eu não sabia. Mas quando você se enche do Espírito Santo, o dia seguinte é a realização, é a vitória, é o poder, é o colher da glória e da promessa do Deus vivo na sua casa, na sua família, naquilo que você precisa. Essa é a grande diferença. Todas essas categorias, quanto mais independentes, mais sofridas se tornam. É incrível. A gente olha e vê, lei se cria todo dia, e todo dia tem gente desobedecendo leis humanas. Quando perguntaram para Jesus, me dá os mandamentos, me diga os mandamentos, ele falou, vou resumir para você em 2 só. Qual era o primeiro? Todo mundo junto, qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Quem ama o próximo, rouba o próximo, estupra o próximo, se aproveita do próximo. Se eu começar a listar, você vai falar a verdade. Esses 2 mandamentos regem toda a vida do ser humano. Mas o pessoal precisa criar centenas e dezenas, quase que milhares de leis para não fazer cumprir. Para não fazer cumprir. Porque aí vem alguém e cria um subterfúgio e abre uma porta e cria algum escape e a lei pronto, já passa a ser só uma fantasia. E aí você fala, não é possível. É possível. Por quê? Porque a base está errada. Quando a base for o amor, quando a base for um amor verdadeiro, o amor de Deus, a estrutura será transformada. As pessoas vão pensar melhor, desde a juventude, desde as amizades, até o casamento e o futuro. Será diferente. Ninguém vai pensar em ganhar às custas de fazer mal para os outros. Há uma liberação. Ou seja, não consegue realizar o que declaram, nem fazer os outros felizes, e nem mesmo se tornam felizes. Com essa visão que o mundo trouxe aqui para o Brasil nesses 200 anos, nem faz ele feliz, e nem faz as outras pessoas felizes. Nós ficamos assustados todo dia, quando a gente liga a televisão, sim ou não? Quando a gente olha nos banners da internet, matou, morreu, roubou, pegou, colocou droga, fez não sei o que, aí a lei não foi cumprida, pessoas fizeram mal e ninguém cumpriu, se colocaram, tiraram, mudaram o julgamento, se tem dinheiro, paga um advogado melhor, vira. Por que acontece isso? Porque exatamente a manipulação está baseada na carne, e a carne, ela tem uma independência de Deus. E quando ela é independente de Deus, ela é perigosa. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque a verdadeira felicidade vem do Senhor, que criou cada um de nós e que conhece todas as nossas necessidades. Diga, Deus conhece as minhas necessidades. Ele sabe como pode suprir todas elas. Ele tem como. A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que nós estamos vendo as pessoas lutando com as armas do mundo, e aí eles têm dificuldade. Na cruz ele trouxe a cada um de nós a verdadeira independência deste mundo. Na cruz ele trouxe a verdadeira independência deste mundo. Nós precisamos entender que ele pode todas as coisas, e a ele nada pode ser impedido. Agora, quando falamos de vivermos com Deus, então a frase muda, né? Porque nós costumamos falar assim, quando falamos dos hábitos do mundo, precisamos estar preparados para gritar independência ou morte, força.
é a minha força, é a minha luta. Coitado do Dom Pedro, ele pensou, ele se levantou com um grupo e disse: laços fora, companheiro, querem, né, e tal, vou ficar. Aí ele levanta a espada e diz: independência ou morte. Você olha para isso e fala assim: nossa, ele teve uma coragem, agora tudo mudou. Não mudou. As pessoas foram dando passos para lá, passos para cá, mas agora quando nós falamos de vivermos com Deus, então essa frase não é mais independência ou morte, é independência é morte. Nós não podemos ser independentes de Deus se nós queremos viver as promessas de Deus, se nós queremos ter todas as bênçãos de Deus ministradas ou manifestadas sobre a nossa vida. Aí fora, o mundo está perdidão, está desesperado. Sabe por quê? Porque tem muito mais satisfação da carne do que revelação do Espírito. Tem muito mais desejo de tirar proveito próprio. Aconteceu acho que essa semana, que de repente suspenderam o aumento dos enfermeiros e tal. Vocês viram isso, nada? Mas não suspenderam o aumento dos juízes. Você depende mais de enfermeiro ou de juiz? Lembra do Covid? Quantos juízes você viu dentro do hospital? Quantos enfermeiros você precisou ver ele correr risco de vida? Se nós tivéssemos amor no nosso coração, a gente falava assim: não, passa o aumento para eles, eles merecem mais do que nós. Ao invés disso, fala: não, suspende o aumento deles, que isso daí não é legal não, vamos rever. É isso que a gente fala de amor, que a gente fala de respeito, que a gente fala de olhar como Deus olha e não como o ser humano carnal olha. Aonde eu tiro proveito dessa situação? Nós que somos cristãos precisamos entender isso. Mas o senhor vai lá falar mal de alguém? Não, nós temos é que orar para que essas pessoas tenham uma conversão, para que eles mudem o caminho, para que eles abram o coração, para que nós possamos viver esta bênção sobre as nossas vidas. Porque tudo que nós fizermos de forma errada, nós vamos colher lá na frente. Então todas essas pessoas que estão tomando atitudes carnais, eles estão gerando o quê? Colheitas para todos que estão na terra. Cada vez que alguém faz uma coisa errada, ele não gera só para ele. Eu falei do empresário que monta uma empresa e coloca funcionário e compra do fornecedor e gera benefício para o cliente, bacana. Mas também quando alguém faz o contrário, que rouba, que engana, que manipula, que não paga as contas, que faz isso, ele está prejudicando pessoas. Então a diferença está exatamente aí, naquilo que nós realizamos. Vou mostrar para vocês 2 exemplos, e um exemplo deles no Novo e no Velho Testamento, para que a gente entenda isso. É muito claro, irmãos, as pessoas hoje, elas não estão preocupadas com o que vão fazer, se vai atingir a outra pessoa. Se nós somos cristãos, a gente pensa como Deus pensou: enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele não só enviou, ele enviou sabendo que o Filho dele ia ser o quê? Crucificado. Ele enviou sabendo que haveria sofrimento, mas ele falou: eu quero abençoar as pessoas. Agora imagina se nós pensássemos assim: eu quero abençoar as pessoas, eu não vou enganar, eu não vou manipular, eu não vou fingir. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa diz assim: não, empresta o dinheiro, empresta tal, olha, eu te pago a semana que vem, e nunca mais paga, e aí? Você fala: não, mas ele não pode pedir o dinheiro emprestado? Se ele precisa, até pode, mas seja sincero naquilo que se faz. De repente vai lá e leva o seu carro no mecânico, vai arrumar, o camarada chega lá e põe uma peça usada no carro, em vez de colocar uma peça nova. Faz um orçamento de qualquer coisa que seja, umas cortinas, qualquer coisa que seja, e aí a pessoa vai lá e coloca um valor muito exorbitante. E nós vamos acostumando com essa vida de manipulação, de aproveitamento, sabe, tira enquanto você pode. E nós estamos criando dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso mundo, o quê? Quem é mais esperto? Sempre que houver alguém mais esperto, vai ter alguém que vai sofrer. Já ouviram falar de jogo de loteria?
Alguém já ouviu falar? Como que ela é chamada? Jogo de... Mas alguém ganha o dinheiro. Por que é jogo de azar se alguém ganha o dinheiro? Porque um ganha para que centenas percam. Por isso que é jogo de azar. Porque a maior parte do pessoal perde, não ganha. Ah, eles são enganados? Eu acho que não. Acho que quem compra, compra porque quer. Mas veja que muita gente entra nesses jogos e essas coisas e acabam se tornando viciados nisso. Já não conheceram pessoas assim? Eu trabalhei com um rapaz e ele era um gênio, um japonês. O japonês sempre é mais esperto que a gente, mais inteligente. Mas ele era muito. E ele, quando ia fazer as coisas, assim, ele tinha resolução para tudo. Só que todo dia, de manhã e de tarde, ele jogava no bicho. E não adiantava. E todo dia. E ele ia lá e jogava, e eu falei para ele, mano, você gasta um dinheirão. Ele falou, mas eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. Aí eu peguei, fui lá, pus o papel e falei assim, quanto você jogou primeiro dia do mês? Tanto. Quanto você ganhou? Tanto. Peraí, eu ganhei menos do que eu joguei. Ele nem percebeu que ele já estava viciado, que todo dia ele jogava lá, tinha um senhor que ia lá fazer aquele papelzinho, e ele estava perdendo mais dinheiro do que ele ganhava, e ele achava assim, não, mas eu ganho. E é isso que acontece com a gente, quando a gente entra nos princípios errados, aparentemente a gente está ganhando, mas no final a gente vai estar o quê? Perdendo. A gente está perdendo. Toda essa visão que nós estamos vendo hoje, os jovens batendo em professores. Já viu como o jovem está batendo no professor, está brigando, não quer saber, faz isso e aquilo? Alguns anos atrás foi liberado algumas informações que as crianças, eles tinham direitos, e até se o pai brigasse com ele, ele podia ir lá e dar queixa do pai. Estava se tornando o quê? Rebeldes. A lei, a famosa lei, os famosos inteligentes lá, líderes, tal, criaram rebeldia. Agora cresceu, as crianças se tornaram pequenos rebeldes, grandes rebeldes batem nos professores. Quando nós tomamos a independência de Deus, nós trazemos maldição para a terra. Maldição para a terra. É por isso que diz, não existe maldição sem causa. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração, porque aquilo que nós fazemos age diretamente a favor ou contra nós. Apóstolo, mas que adianta eu ser certinho, fulano é errado, outro é errado? Por pensar assim, é que as coisas vão ficando mais difíceis a cada dia. Quando fala de comprar coisas que são pirateadas, todo mundo fala, mas está muito caro o original. Sim ou não? Mas toda vez que a gente compra coisas pirateadas, o que a gente está fazendo? Automaticamente alimentando a pirataria. E aí começa a aparecer alguém que estava passando necessidade e fez aquilo momentaneamente, mas aparece um maior, que é muito mais inteligente, faz aquilo para ganhar dinheiro mesmo. E aí ele faz em grande escala. E aí quando você menos espera, você está sofrendo do mal. Está atingindo a sua vida, está atingindo o seu trabalho, está atingindo a sua condição. A gente não percebe, mas vai crescendo. É por isso que nós temos que tentar dizer agora que eu não quero mais independência de Deus. Eu preciso acreditar que para mim, independência de Deus é morte. Eu preciso acreditar que os princípios dele têm que gerar a minha direção. Eu não vou andar pelo que eu acho, por aquilo que eu simplesmente penso, mas eu vou andar por aquilo que o Senhor deixou escrito. Quando você vai fazer um bolo e você muda a receita, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É ou não é? Sim ou não? Quantas vezes eu vi gente, não tenho isso, coloco aquilo, e quase deu certo. Não ficou excelente, mas ficou bom. Às vezes até parece melhor. Mas quando você for pensar em coisas grandes, tipo assim, faz uma mudança no avião, vai lá e mexe no motor do avião. Aí eu não sei se eu devo colocar esse parafuso, eu vou colocar um outro parafuso para ver o que acontece. O que você acha que pode acontecer lá em cima?
Ele cair. Se ele cair, tem como segurar? A gente assiste desenho que o pessoal puxa o freio de mão e ele faz, para pertinho, mas não bate. Mas é desenho. Ou seja, quando nós lidamos com coisas grandes, nós temos que pensar que não dá para brincar, que existe alguém que criou o ser humano, que está mostrando para nós o caminho, que está dizendo o que é certo e o que é errado, que deixou escritos os princípios, para que a gente não caísse, para que a gente não se ferisse, e não levasse apenas, porque o mecânico, ele pode trocar o parafuso, mas lá dentro daquele avião, normalmente, tem pelo menos 100 pessoas, né? Os Fokker 100, aqueles pequenos, tem 100 pessoas, mas tem avião que tem 300 pessoas, o erro de um pode levar 300, o erro de um, de dois, de três, pode levar muita gente a perder a salvação, a criar desígnios errados e atrapalhar. Olha o que diz aqui 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente, neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha que situação. Quem era o rei? Saul. Quem era o profeta? Samuel. Samuel disse para ele assim: você vai e me aguarda 7 dias, e eu vou estar com você, e aí nós vamos fazer o sacrifício para Deus, e você vai lutar a guerra e vai vencer. E ele fala assim: tá bom. Passa o primeiro dia, segundo dia, as pessoas começam a pressioná-lo. Passa o terceiro, o quarto dia, as pessoas começam a falar: peraí, como é que não é? Alguns soldados começam a ficar com medo e querem ir embora, outros vão embora mesmo, e ele fica apavorado, e aí a confiança dele em Deus cai. Ele faz o quê? Ele vai até lá, pega, né? Ele fala aqui: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele simplesmente esquece a orientação que Samuel deu a ele e faz o sacrifício. Deus estava testando ele para mostrar e ver como seria, porque ele já tinha vencido os filisteus outras vezes, outras guerras, com a mão de Deus, porque a capacidade do exército de Israel naquela época, era pífio, era pequeno demais, era fraco. Enquanto os filisteus tinham toda a armadura, enquanto os filisteus tinham ferreiros para fazer espada, para fazer lança, para fazer as coisas todas que eram necessárias, capacete, etc., o povo de Israel não tinha nada disso, porque eles não tinham ferreiros. Então o que acontecia? Eles eram frágeis, mas mesmo sendo frágeis, quando eles obedeciam e entravam na guerra, Deus vencia as batalhas por eles. E agora chega esse momento, e o pessoal começa a falar para eles: olha, Saul, eles estão formando lá o exército, eles vão vir contra nós. Aí parte do exército começa a se acovardar e querer ir embora, e ele toma uma atitude desatenta, ou desobedecendo. Saul não atentou para as orientações de Deus. Quem deveria realizar os sacrifícios eram os sacerdotes. Deus tem parte com os sacerdotes? Sim ou não? Tem parte com o rei? Cada um na sua área. Para Deus, rei é rei e sacerdote é sacerdote.
você nunca viu na Bíblia um rei ungindo um sacerdote. Você sempre viu na Bíblia um sacerdote ungindo os reis. Por quê? Porque era esta a autoridade que existia. Maior era Deus, e por Deus ser maior, ele usava os seus para poder derramar a unção. Então, quando tinha algo para acontecer, o sacerdote ia lá e derramava o azeite, ia lá e lançava as palavras proféticas para que tudo acontecesse. Saul ultrapassa o limite, né? Veja, todo sacerdote, para poder oferecer, ele tinha primeiro que se santificar, primeiro se purificar, e depois ele poderia oferecer. Saul não fez isso. Saul simplesmente foi lá, pediu os animais, colocou lá, queimou para Deus e achou assim, tudo ficou bem. Afinal de contas, ele até conseguiu vencer a guerra, ele até conseguiu alcançar o objetivo dele, mas Deus manda Samuel dizer para ele, não. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Independência de Deus é morte. Amado, Saul ficou com medo dos soldados, ficou com medo do exército dele ir embora. Poxa, apóstolo, ele ficou com medo. Sim, a confiança dele era maior em quem? No povo ou em Deus? Está aqui claro, foi no povo. Está aqui claro, ele abandonou a confiança dele diretamente na palavra que Deus determinou, para tentar resolver a coisa da sua visão, quebrando princípios. Grava isso no seu coração. Deus nunca vai te pedir para quebrar princípios, nunca. Se vier, eu sonhei e Deus falou para mim trocar de marido, eu sonhei e Deus falou para mim me dar uma encachaçada, eu sonhei e Deus falou para mim me prostituir, eu sonhei e Deus falou para mim roubar. Esquece, meu irmão, é Satanás falando com você, não é Deus. Deus não quebra os seus princípios. A palavra dele é única, fiel, justa, verdadeira e eterna. Não muda. Ele era, ele é e ele sempre, ele não muda. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos começar a perceber que Saul foi chamado do nada. Ele era de família sacerdotal? Não. Ele era de família de reis? Não. Mas Deus escolheu ele pela humildade do coração dele. Mas no caminho ele foi criando uma área de orgulho, ele foi ficando realmente dependente do mundo, e quando você é dependente do mundo, infelizmente você automaticamente se torna independente de Deus. Quando você é dependente de Deus, você começa a ser independente do mundo. Por quê? Porque quando vier a dificuldade, você não vai ficar olhando para quem está do outro lado, você vai olhar para o céu. A palavra de Deus diz isso: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, vem do Senhor. Essa é a diferença de quem conhece a palavra de Deus, de quem vive a palavra de Deus, de quem é dependente da palavra de Deus. Ele sabe o caminho. O segundo ato de independência de Saul, que trouxe consequências terríveis para ele, 1 Samuel 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes nada, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até as crianças, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até aos jumentos. Quantas vezes os profetas têm sido usados por Deus para falar com o povo? Quantas vezes você recebe uma palavra ministrada pela Bíblia, o seu profeta vem aqui e fala para você o que a Bíblia diz, mas o povo prefere independência e passa a agir por conta própria. A palavra de Deus é ministrada como ela é.
e eu preciso ter coragem de ouvir e atender. Samuel, olha, Saul já tinha passado pela primeira situação difícil, agora vem Samuel para dar outra orientação para ele. Deus está mandando você sair daqui, ir lá até o povo, até Amaleque, que era o rei lá, Amaleque, e você vai chegar lá, e você vai pegar aquele povo, vai matar todo mundo, porque quando o povo saiu do Egito, e eles foram atravessar pelas terras deles, eles não permitiram, tiveram que dar toda a volta por causa deles, era só atravessar, não permitiram. Então agora que nós já estamos bem, você volta lá e vai tomar posse daquela terra, vai assumir aquele lugar. Quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa, Deus é duro, Deus é justo, não é você que tem que guerrear contra as pessoas, a guerra é do Senhor, é Ele que te defende, é Ele que entra em ação. Apóstolo, mas se eu não for esperto? Se você é esperto é porque você é independente de Deus, e aí a coisa é complicada, você tem que ser dependente de Deus, comando vem de Deus para a sua vida. Lá no versículo 9 fala, e Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas, das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. O que ele fala? Bendito seja tu do Senhor, profeta, eu fiz exatamente a palavra que Deus mandou. Mentir faz parte da vida das pessoas que preferem a independência de Deus. Como ele cumpriu a palavra, se ele não matou o rei Agag, que era o rei deles lá, ele não matou os animais, ele segurou os animais com ele, então ele não obedeceu a voz de comando. Por que ele trouxe aquele rei? Porque o orgulho deles era ter essa condição de vencer um povo, levar esse rei com ele. Eles colocavam o rei acorrentado embaixo da mesa do rei que venceu, cortavam os polegares da mão e dos pés, para que ele ficasse marcado e todos soubessem o poder que ele tinha. Ó, eu venci aquele povo e ainda tem um rei que come as migalhas embaixo da minha mesa. Isso é orgulho. Não foi isso que Deus falou para ele? É orgulho. E toda vez que nós deixamos o orgulho entrar na nossa vida, nós estamos deixando o pai do orgulho entrar junto. Quem é o pai do orgulho? Satanás. O diabo trabalha na mente das pessoas de uma forma terrível. Por isso, nós temos que estar ligados a Deus. A nossa dependência é com Deus, e ele preferiu a independência. Olha o que fala no 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Por que ele falou isso? Tem tanto prazer, sabe por quê? Porque quando Saul foi falar para Samuel, sabe o que ele falou? Nós trouxemos os animais para sacrificar para Deus, nós pegamos as ovelhas para sacrificar para Deus, como se tivesse uma boa desculpa. Já pensou amanhã eu dizer para você, não, eu só assaltei aquele banco porque eu queria dar dízimo, eu queria dar primícia, então eu fui lá e assaltei o banco. Você acha que agrada o coração de Deus? A irmã estava aí, enquanto ela virou para trás, eu abri a bolsa dela, peguei o dinheiro dela, mas era só para dar um dízimo. É isso que esse homem, Saul, estava fazendo, trocando a verdade de Deus pela verdade do mundo. E é isso que muitas vezes as pessoas estão fazendo. Eu fui assim, profundo, para dar uma pancada, né, para falar a parte mais difícil. Mas quantas vezes nós estamos fazendo coisas a fim de facilitar, de ficar mais fácil, não machucar, não doer o nosso coração, porque às vezes dizer não, sofrer calado, aquela coisa não é legal, então a gente vai dar um jeitinho, e o jeitinho é esse. Quando a nossa confiança está em nós e não em Deus, a gente toma atitudes que muitas vezes envergonham a Deus, que muitas vezes nos distanciam de Deus. É o caso dele. Peraí, você mata todos os animais, mata o rei, mata tudo, tal. Ele teve coragem de matar homens, mulheres e crianças, mas ele não teve coragem de matar o rei, porque para ele era interessante levar o rei. Ele teve coragem de matar todo o restante,
mas não de matar os animais, porque os animais eram sinal de posse, sinal de dinheiro. E o povo pediu para ele: não, vamos levar. Que é isso? Ô Saul, para com isso, olha cada animal bom, cada animal bonito, é carne boa, nós vamos levar e nós vamos aumentar, e nós vamos ter recurso, dinheiro e tal. E ele esquece quem era o provedor da vida dele. Quem é o provedor da sua vida? Você não vence porque faz falcatrua, você vence porque você confia naquilo que Deus colocou como bênção para a sua vida. Há uma palavra de prosperidade sobre a sua cabeça. E ele fala mais, ele fala: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? E ele completa: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Rebelião quer dizer rebeldia. Vamos trocar a palavra para ficar mais fácil? Desobediência é igual ao pecado da feitiçaria. E eu não sei se você se lembra, está escrito na Bíblia: os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Epa, complicou, né? Se eu estou falando de rebelião, é igual a desobediência, a saber e não fazer, então eu preciso entender, porque aí eu entro no pecado da feitiçaria, e aí eu não tenho mais direito ao céu. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Naquela hora, ele diz: parou, você perdeu mesmo a visão, acabou. Ainda ele tenta segurar a roupa de Samuel, rasga e tal, sem maldade, mas rasga, porque ele tenta agarrar ele, coisa do tipo. Ele fala: acabou, parou. O final você já conhece. Saul depois foi derrotado pelos filisteus, e quando ele é derrotado, para que ele não fosse apanhado, ele se lança sobre a sua espada, ele apoia a espada e pula sobre ela e se mata. E morre também outros 3 filhos, né? Inclusive Jonatas morre nesse dia, também nessa situação. Precisava disso? Não. Deus estava lá para garantir a vida dele, até que ele fosse fiel, até que ele seguisse princípios, até que ele estivesse debaixo da orientação de Deus. Nós precisamos entender como Deus tem preparado razões de realização para a nossa vida. E nós muitas vezes estamos aí nos tornando independentes e esquecemos que a independência de Deus é o quê? Independência de Deus é o quê? Nós estamos esquecendo disso. Está na hora de a gente mudar a nossa opinião, a nossa visão. Apóstolo, mas isso é no Velho Testamento. Tá bom, então vamos olhar no Novo. Jesus escolheu 12 apóstolos, e é preciso admitir que Jesus tinha esperança com um deles chamado Judas Iscariotes. Ele tinha tanta esperança que no meio do grupo dos apóstolos ele fez o quê? Deu a bolsa para que Judas cuidasse. Ele era o único, só tinha um tesoureiro, Judas, e ele entrega na mão dele e dá para ele essa condição. Mas junto com isso tem uma testificação: todo o grupo estava ligado a Jesus, dependência de Jesus Cristo. Novamente nós vemos o inimigo das nossas vidas encontrando espaço e atacando e gerando um espírito de independência de Deus nos seus escolhidos. Saul ouviu o povo e esqueceu de ouvir a voz de Deus. Ouviu novamente seus soldados e esqueceu de ouvir a voz de Deus. Ei, a independência não é possível. Agora nós estamos falando de Judas, já é Novo Testamento. Mas lá em João 12, aparece Judas reclamando quando Maria unge os pés de Jesus com um unguento de nardo puro. Lembra disso? Ele falou lá em 12:5: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ela estava fazendo o quê? Ungindo Jesus com aquele nardo puro. E Judas se levanta contra. E aí olha o que diz no versículo 6: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se
lançava. Mano, você está andando com Jesus, o Filho de Deus, mesmo que na época ele dissesse, não sei se é, com um profeta, e você está tomando atitudes do mundo, você está dependendo da visão do mundo, o dinheiro que se coloca na salva, você tira para você, e ainda foi negociar as moedas em troca de entregar Jesus. É forte, né? Como já dissemos, independência é morte. João 13, 27, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa, na ceia. Jesus manda ele, fala, o seguinte, cara, você sabe o que você está fazendo? Então faz uma vez. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Aquele momento, o que Judas deveria fazer é parar, pensar e reavaliar o seu comportamento, naquilo que ele estava realizando. Da sua dependência de Deus, ele se tornou independente de Deus, foi andar pela sua própria vontade. Ao invés de arrependimento após a ceia, ele sai e vai ao encontro dos oficiais, né, dos principais sacerdotes judeus, e junto com eles vem a busca de Jesus lá no Getsemane. O final você também já sabe, Jesus é crucificado e Judas faz o quê? Se enforca. Ele devolve as moedas e se enforca. Por que ele faz isso se ele conseguiu pegar o dinheiro? Ele pegou as 30 moedas, ele ainda tinha a sacola do dinheiro lá dos apóstolos, lá está com ele. Porque é isso, irmão, aquilo que você semear, isto também você colherá. Você está semeando a independência, você vai colher uma separação. Mas se você está semeando ali a dependência de Deus, a mão dele vai estar sobre a sua cabeça. Como assim? Vamos dar uma olhada, vamos pensar um pouco em Pedro. Jesus disse o que para Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar? Negou ou não negou? Mas quando ele negou, quando canta o galo, ele olha para Jesus, Jesus olha para o olho dele à distância, e ele sente, eu tomei a atitude errada. Diz que ele chora amargamente, que ele sai dali desesperado. Por quê? Bate o arrependimento. E ao invés dele ir se matar, se jogar, ele volta para o grupo de apóstolos, e ali ele começa a ser restaurado. É aí que começa, ele foi buscar a dependência de Deus, e não continuou com a independência de Deus. É o que Jesus tenta passar para nós, filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado, é Jesus Cristo. Você volta, se arrepende, se reposiciona, mostra a sua dependência, confia a sua vida a Ele, e começa de novo, se restabelece. Essa é a posição que nós precisamos ter. Mas Judas não entendeu, e verdadeiramente a independência de Deus foi morte. Hoje nós vamos fazer diferente. Você vai requerer independência de Satanás, você vai requerer independência dos desejos da carne, você vai requerer independência dos enganos do mundo. Hoje você vai transformar toda a crise da sua vida, que se formou com você, em realização através da dependência de Deus. Diga, hoje eu vou mudar minha história, porque eu vou vencer toda a crise através da dependência do meu Deus. Há uma mudança. Você vai requerer dependência total do Pai, do Filho, né? Jesus, do Espírito Santo, porque a dependência deles trará para você salvação, libertação, cura, transformação, restauração e toda sorte de bênçãos celestiais virão sobre a sua vida. Quando o quê? Quando você se tornar dependente. É por isso que quando nós começamos a nossa vida espiritual, nós aceitamos Jesus como o quê? Único e suficiente Salvador. Quando a gente fala assim, único e suficiente, quer dizer que não tem outro e não precisa de outro, né? Ele é único e é suficiente Salvador. É dele que nós temos que ter dependência. Nós precisamos entender que o nosso fim é com Ele.
que nós não vamos abrir mão daquilo que nós recebemos. A dependência de Jesus terá uma grande e poderosa manifestação do Espírito Santo de Deus como seu consolador. Você se liga a Jesus, o Espírito Santo se completa na tua vida. Prepare-se para viver hoje, dia 7 de setembro, a independência de todas as crises da sua vida e a total dependência das vitórias de Deus para a sua vida. Diga: hoje, dia 7 de setembro, eu vou viver independência de todas as crises da minha vida e vou viver total dependência das vitórias de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus propósitos, para os meus objetivos. Tome posse. Jesus nos libertou, por isso nós somos livres. Você é livre. Diga: eu sou livre. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem aqui já recebeu a Jesus? Você é livre. Então, hoje, o que você quer é independência de Satanás e de toda a correlação do mundo, para uma dependência especial de Jesus Cristo, do Deus vivo.